Bom, vamos lá. Marcelo Sherpa, acho que você já sabe, imagino. E hoje eu tô com uma dificuldade, quer dizer, hoje me aconteceu uma coisa curiosa, assim. Alguém me escreveu, na verdade me mandou um áudio dizendo, ok, Marcelo, você está falando sobre liberdade, né, sobre ser livre. Eu acho que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi o que é ser livre, como é que é isso, enfim. E me caiu uma ficha muito importante que, de fato, a ideia de liberdade, ela é tão gigante, assim, ela tem tantos significados, que simplesmente eu falar abertamente assim sobre ser livre é um desrespeito a quem está me ouvindo ou lendo, porque eu não quero gerar essa angústia ou essa dificuldade de explicação, né, ou essa incerteza sobre o que eu quero dizer sobre liberdade, né? Eu acho que essa palavra é muito ampla e eu queria então hoje neste vídeo tentar explicar a minha ideia, a minha concepção sobre liberdade, como é que ela pode ser aplicada concretamente, ou seja, como é que eu vou falar sobre liberdade aplicada, né? E não sobre liberdade como conceito ou filosofia. Antes disso, eu queria aproveitar o gancho para curtir, que você possa curtir aí, que você possa se inscrever se você não está inscrito ainda. Eu estou fazendo um esforço muito agradável, eu nem chamaria de esforço, de poder estar fazendo vídeos mais de um por semana. E quem sabe um dia eu consiga fazer pelo menos uns 5, mas eu estou fazendo 2, 3 vídeos por semana. Então curte e se inscreve no canal. Testa um período aí, eu acho que você vai curtir, acho que você vai gostar. Peço também que você possa divulgar para mais gente, porque se esse assunto te interessa e se você tem pessoas, amigos, amigas que também interessam esse assunto, vou te agradecer muito. É um momento que eu estou desenvolvendo isso, é novo, né, para mim. Eu estou ainda longe de alcançar as milhares de pessoas que eu pretendo alcançar. E então conto com você para isso. Fecha parênteses, a ideia de liberdade, né? Eu não quero aqui nesse vídeo fazer um levantamento bibliográfico sobre o assunto, não é a minha intenção. Eu sou aquele típico pessoa que lê e esquece, então, ou seja, eu não sou aquele cara enciclopédico que citaria, segundo não sei quem, que escreveu o livro no 1900 e não sei quanto, ele diz a frase que ele mais utiliza é tal. Eu não faço a menor ideia, eu confundo os nomes. Eu sou muito mais sensorial nesse aspecto e eu que queria transmitir sobre a ideia sensorial de liberdade é a seguinte. Começando do começo, né? Ou seja, vamos partir do princípio que a gente era livre. Em algum momento a gente era livre, seja historicamente, seja na nossa assim que nascemos, mas a ideia de que a gente era livre e deixou de ser, eu acho que ela tá, se não conscientemente, ela tá inconscientemente na cabeça de cada um de nós. E aí a ideia de liberdade fica uma coisa assim um pouco distante, vaga, impossível de acontecer, porque enfim, parece que é como um castigo, né? Enfim, que a gente fez alguma coisa lá atrás, ou nossos antepassados, ou nós mesmos, ou que a gente agora virou adulto, então não existe mais essa ideia de liberdade. Eu tenho certeza que eu estou tentando transmitir algo que está na minha cabeça e na sua também, para a gente caminhar juntos a partir de um mesmo contexto, né? Eu tenho certeza, eu posso apostar com você que minimamente essa ideia de uma liberdade lá atrás, em algum momento histórico da sua vida, ela existiu. Ou quando a gente era criança, ou quando a gente era o homem das cavernas, em algum momento existia essa ideia. Ou Adão e Eva antes de lá no paraíso, né? Interessante, né? A gente já começa a criar aqui situações. Ou seja, então, na própria origem, né, da civilização, não, até muito antes da origem da civilização existia esse conceito católico, enfim, a ideia, né, de Adão e Eva, católico, judeu também, ou seja, Velho Testamento, mas enfim, de novo, não quero entrar nessas figuras bibliográficas e históricas, mas para a gente entrar dentro das nossas emoções e sentimentos. Eu acho que é importante que eu consiga conectar com você a partir do sentimento de liberdade, seja porque a gente tem ele ou porque não tem, mas imagina juntos o que pode ser. Estamos juntos até agora? Acho que você consegue visualizar que tem aí uma ideia de liberdade que está aí, talvez, né, lá atrás, né, em algum passado. Bom, feito isso, o passo que eu quero dar contigo e com as pessoas e falar a respeito é o seguinte: o quanto dessa liberdade é possível a gente recuperar,
ou conquistar, ou redefinir. O quanto disso é possível? Ou seja, eu imagino, eu parto do princípio que se ela existiu ou existe, eu não quero abrir mão dela de novo. Eu quero agora, dessa vez, agarrar, não soltar mais. Ou seja, eu acho que ela é possível. Existe uma liberdade possível. Eu não vou entrar, e não pretendo nem nesse vídeo nem nenhum outro, entrar em todos os elementos, todas as situações que nos proíbem ou nos impedem de ser livre. Porque aí também seria um infinito de possibilidades. E aí teria desde gente que diz, não, porque essa ideia de liberdade não dá, porque a gente tem que trabalhar, tem que se sustentar, tem que ser financiado. Eu não quero entrar nessa seara sobre, não quero justificar o porquê que não dá. Já sabemos por que não dá, por N razões, a gente tem todos os elementos, ou porque a gente mesmo construiu, ou porque incutiram na nossa cabeça, desde a escola lá, nas várias situações, na família, na igreja, no trabalho. Tem 1000 lugares onde nos incutiram que liberdade, imagina, isso não dá, isso não pode acontecer. Então, enfim, também estamos separando essa ideia de que não vamos falar aqui sobre por que não dá. Vamos tentar imaginar que a gente consiga 1 milímetro possível dessa liberdade que dá. Né? Aí a gente começa a entrar num terreno que é aí que eu quero trabalhar contigo, que eu quero imaginar juntos neste vídeo algumas possibilidades. Talvez, porque aí vão existir variantes, né? Variáveis de várias pessoas pensando formas diferentes e liberdades diferentes. Então, vamos imaginar possibilidades desse 1 milímetro de liberdade que a gente pode conseguir em algum momento da nossa vida e daí para mais. Talvez o que você está sentindo falta nesse momento é mais dinheiro. Mais dinheiro te daria mais liberdade, porque você poderia, sei lá, comprar o carro que você sente falta, a casa que você gostaria, a roupa que você quer comprar, a escola mais cara que você queria levar seu filho, enfim. Então, liberdade vinculada a dinheiro, liberdade financeira, talvez o que você está puxando como uma possibilidade é a liberdade financeira. Você gostaria de liberdade financeira. Estou dando esse nome liberdade financeira porque ela soa, né, para você. Imagina que em algum momento você ouviu isso em algum lugar. É uma das. Tem outras pessoas que talvez pensem, não, que eu precisaria de mais tempo, eu quero tempo de qualidade, eu gostaria de ter mais tempo, porque o trabalho me ocupa muito tempo, a família me ocupa muito tempo, eu nunca tenho tempo para mim, é uma loucura, ou eu queria ter mais tempo para minha família em vez de ter tempo para trabalho, que ocupa todo o tempo da minha vida, enfim. Essa falta de tempo pode ser interpretada para você como uma possibilidade de liberdade, vamos chamar uma liberdade aí de tempo, né? Tem outras pessoas aí que podem achar que liberdade seria para pegar uma mala e ir embora, pegar o carro e fugir, ir para Las Vegas, ou, né, enfim, pegar um avião e ir para Paris e morar lá. Ou seja, seria essa liberdade que também, outra nomenclatura que existe, que você deve ter ouvido por aí, liberdade geográfica. Então, eu falei de 3 liberdades que começam a surgir na cabeça das pessoas e saem por aí na internet, tal. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Essas são as 3 liberdades que começam a pipocar, começam as pessoas a falar a respeito. Eu acho ótimo, porque eu acho efetivamente que elas são úteis e ajudam a gente. Eu me sinto efetivamente com essas 3 liberdades, batalhei por elas, mas eu nem estou querendo falar sobre elas no sentido mais detalhado sobre cada uma delas neste momento. O que eu queria que antes de você imaginar, porque todos esses exemplos que a gente deu parecem exemplos utópicos, né? Você, então o que eu queria mesmo era ir para Paris, o que eu queria mesmo era não ter que trabalhar e ter mais tempo com a minha família. Parecem coisas utópicas. E eu quero aqui conversar com você para imaginar que a gente chega na utopia se a gente vai passo a passo. E antes de a gente se bloquear, e antes de a gente achar que a gente não tem condições de ser livre nesses termos, porque não é para nós, porque não consigo, porque não dou conta, né? É isso que eu quero dizer de pegar pequenos pedaços de liberdade e achar algumas situações de liberdade mais curta, para a gente poder ser livre desde já. Não a liberdade de você pegar e ir para Paris, que não dá, né? Porque você tem N motivos, falta de dinheiro ou compromissos, enfim, mas que você possa exercitar liberdades pequenas e a partir dessas pequenas liberdades ir avançando nisso, né? Eu acho, e aí é uma opinião minha pessoal, das todas as liberdades que existentes, as possíveis, né, a que eu mais gosto é a liberdade de tempo. Foi ela que me garantiu todas as outras e foi ela que me gerou hoje condições de que as outras ficam fáceis de acontecer. A partir do momento que eu tenho o meu tempo e eu prezo muito esse meu tempo e é o meu tesouro, né?
mais do que o dinheiro que eu tenho, mais do que, né, a liberdade geográfica. Eu estou aqui falando de Barcelona, que é onde eu moro ultimamente, e esse é o processo que eu acho importante do tempo. E a liberdade de tempo significa que eu tenho todo o tempo do mundo para fazer o que eu quiser? Sim e não, ou seja, eu tenho todo o tempo do mundo se eu quiser, mas se eu utilizar ele mal, a liberdade vira uma prisão, né? Se eu pego todo o tempo do mundo e fico assistindo Netflix sem parar durante 2 semanas, qualquer maratona de série que eu quiser fazer, pegar um Game of Thrones de vez, eu estou sendo livre? Tô. Eu estou sendo inteligente? Não. Né? Então, existe efetivamente uma ideia de liberdade que gera disciplina. E aí vem a maluquice, quando eu percebi isso, caiu 1000 fichas para mim. Porque eu sempre associei disciplina com não liberdade, né? A prisão que é a disciplina. Isso é um assunto que eu quero falar em outro vídeo, né? Disciplina e liberdade, né? Citar Renato Russo e tudo isso. Mas eu queria trazer para você essa ideia de que, já que temos tantas obrigações e tantas disciplinas, qual que é o tempo mínimo de liberdade, de tempo, que eu conseguiria estabelecer? E aí, umas provocações que eu faço para você, né? Por que será que tanta gente ultimamente fala de mindfulness, fala de meditação, fala de caminhada, fala de situações? Porque, de fato, esses momentos são tempos que você está exercendo a sua liberdade. Você está concretamente dedicando a você mesmo, a você mesma e a mais ninguém. Eu medito todo dia, já faz alguns anos, e eu aprendi que mais do que os 10, 15 minutos que eu medito, que são ótimos, mas melhores ainda são o que eles geram em mim no resto do meu tempo, no resto do meu dia. As 23 horas e 45 minutos que não são meditação. Porque eu concretamente estou muito mais consciente, tenho muito mais clareza, tenho muito mais foco a partir desses 15 minutinhos que a meditação, que me concentro, que eu fico focado nisso. Significa que quem faz meditação é livre? Não necessariamente. Significa que quem é livre precisa meditar? Não necessariamente. Mas existe sim uma clareza para mim que o tempo que eu dedico para mim na meditação, ou o tempo que eu dedico para mim caminhando, eu caminho todo dia 1 hora e meia, não em esteira, porque isso também seria uma prisão, o ratinho lá na esteira, mas caminho aqui para o Barcelona, pelo Porto, enfim, também são exercícios de liberdade. Porque a cabeça está livre, as ideias estão soltas, eu não estou caminhando porque eu preciso de um lugar A até o lugar B, eu estou caminhando por pura tranquilidade, liberdade de tempo, concretamente, né? Eu hoje considero que esses são os tempos importantes, os restos são adicionais, então o meu tempo importante é a meditação, a caminhada, é tudo isso. O resto, o tempo que sobra, é quando eu vou trabalhar alguma coisa, vou focar, vou fazer esse vídeo, vou, enfim, preparar um curso novo, uma palestra nova, mas o concentrado, a importância para mim, é efetivamente esses tempos que não estão no nosso cotidiano em geral. Você vai fazer o contrário, você vai acordar porque você precisa tomar café, porque precisa levar o filho na escola, porque depois precisa ir para o trabalho, e se der tempo, você vai na academia fazer uma caminhada ou ginástica. Se der tempo, né? Então, a ideia de você se disciplinar concretamente para ver o que é importante para você, no meu caso, meditação, caminhada, as minhas escritas, enfim, várias outras coisas que eu também falo em outro momento, essas são as coisas importantes. E essas são as coisas que me geram de forma disciplinada, porque o hábito é uma disciplina, igual escovar dente, né? Então eu escovo o dente todo dia, isso é uma disciplina, é um hábito, e tudo bem, medito todo dia, caminho todo dia. São essas as coisas que me geraram a sensação de liberdade e efetivamente a liberdade para as várias outras coisas que eu gero. Significa que hoje você vai se sentir super livre, pega um avião para Paris, compra o carro que você quiser? Não vamos fingir aqui. Significa que você conseguiu isso em 3 meses? Provavelmente não também. Mas significa que você está dando tempo para você e para costurar dentro de você as ideias que são importantes, sem precisar muito esforço também. Quando é que eu fico matutando 1000 coisas enquanto eu caminho, enquanto eu medito? Ao contrário, é quando a cabeça está mais tranquila, mais livre, o que surgem aí são ideias, insights, né, nessa liberdade de pensamento e de caminhar, né, de você se deixar levar pelo fluxo da vida e das coisas, né? E também fluxo é um outro assunto que eu também não quero trazer aqui, porque senão fica muita coisa para esse vídeo. Mas o meu objetivo neste vídeo, concretamente, é você imaginar que enquanto você não tem essa liberdade maior, ou essas liberdades maiores de tempo, de geográficos, né, enfim, financeiros,
que você pode chegar nisso pouco a pouco, dia a dia, encontrando pequenos momentos de liberdade. Esse momento que talvez você costura para 2 minutos de meditação que você pode fazer hoje mesmo, 5 minutos de caminhada que você pode fazer hoje mesmo, né? E esses minutos tão pequenos, inicialmente você acha que não vai fazer diferença nenhuma, você vai perceber que vai ter algo no teu cérebro que vai pedir mais. É um vício novo que vai surgir para você, de um novo hábito. Vai te pedir mais caminhada, mais meditação, mais tempo livre, mais momento de você olhar pela janela, olhar o horizonte. E aí você vai substituindo esses tempos, você vai achando esses tempos importantes, mais importantes do que aqueles que vão te intoxicando de trabalho, loucura, olhar no Instagram um monte, maratona de Netflix, né? Essa necessidade de ocupar sua cabeça e o teu estômago, né? Vai abrir a geladeira para ver o que tem. Essas ansiedades que a gente vai construindo na nossa vida, que são meramente o nosso organismo, a nossa mente pedindo, né, algo. E esse algo é liberdade. Ele quer, na verdade, sossego, ele quer paz. Só que a mente, coitada, não sabe como ir atrás de paz. A gente precisa treiná-la efetivamente para conseguir essa paz que se dá a partir dessas pequenas liberdades de forma disciplinada que a gente consegue. Eu não sei se eu consegui te explicar direito, provavelmente não. Eu espero sim que tenha gerado uma provocação suficiente para que você queira ver outros vídeos meus. Se eu conseguir isso, eu fico feliz, né? Mas também espero que você não fique completamente confuso e não tenha entendido nada do que eu disse. Em resumo, tentando resumir tudo que eu falei aqui, objetivamente a gente deve trabalhar essa ideia da liberdade. É um desejo que a gente merece liberdade. A gente merece porque foi assim e era assim na nossa essência, seja na essência da civilização humana, dos humanos como um todo, seja na essência de quando a gente nasceu. Não existe momento mais livre de quando a gente nasceu. Então, essa liberdade que nós consideramos como perdida, como não temos mais direito a ela, é um direito humano. A gente tem direito a ela, sim. E a gente pode ir atrás dela de forma muito tranquila, muito passo a passo. E esse é meu convite a você. Que a gente possa ir juntos nessa caminhada, nessa jornada, vídeo após vídeo, conversa após conversa. Eu, quando percebi que eu tinha alcançado um determinado patamar de liberdade a partir dessas pequenas coisinhas, e que eu não estava com intenção de fazer disso algo, era um exercício meu enquanto eu trabalhava. Hoje eu percebi que o meu trabalho, concretamente, é ajudar mais pessoas a também encontrarem esses caminhos da liberdade. Por isso, Marcelo Sherpa, por isso essa ideia do Sherpa que ajuda e caminha junto, e vamos junto. Acho que é isso o meu maior prazer nesse exato momento. Grande abraço, curte aí, sininho ali, essas coisinhas que eu nunca lembro direito. E seguimos. Valeu!